ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Sob a nossa adoração, levante sua adoração a Ele. Levante o seu louvor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti, suba aos céus. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno
és digno de tudo, tudo vem dele, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Sua vida, tudo é para Ele, tudo é para o Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Aleluias. Lindo esse louvor, né? Você pode declarar mais uma vez? Tu és digno de tudo. Levante as suas mãos. Tu és digno de tudo. E Ele é mesmo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Agora a igreja, só vocês. Tu és digno. Vamos declarar todos juntos? Tu és digno de tudo. Oh. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Você pode aplaudir bem forte. Aleluias! Glórias ao nosso Deus. Você pode se assentar por um instante, declarando que Ele é digno de tudo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6. E o versículo 37 e 38. Glória a Deus. Lucas 6, versículo 37 e 38. Quem achou aí, dá um glória a Deus. Eita, que glória a Deus, mais fraco. Quem achou e dá um glória a Deus bem forte. Oh, aleluia. Por trás dessa máscara aí, você foi vitorioso agora, hein? Vamos lá? Façamos a leitura, versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, esse trecho da Escritura, ele não trata somente de você ter um coração generoso na obra de Deus, abençoar quem está à sua volta. Ele trata aqui sobre o juízo temerário. O que é isso? Nós não podemos julgar, porque com a mesma força que nós for julgarmos, nós também seremos julgados, inclusive por Deus, pelas pessoas e por Deus. E aí ele trata de uma outra coisa. Perdoai
e você também será perdoado. E ele trata de uma coisa muito importante, que é nós termos um coração generoso. Dai e dar-se-vos-á. Essa é a lei da semeadura. Ou seja, quando nós temos um coração generoso, grato a Deus por tudo que Ele tem feito, Ele dá, e Ele não somente dá, mas Ele dá uma medida, uma boa medida. Quem quer uma boa medida aí? Nós somos assim, né? Quando nós queremos para nós queremos que Deus nos dê o melhor. Não é assim? Aliás, Deus já deu o melhor, que é o Filho dele para nós. Amém? Só aí, Deus já não fica devendo nada para ninguém, porque o que Ele tinha de melhor, Ele deu. E então, quando nós também queremos, chega a nossa vez, nós também queremos o melhor. Mas eu não estou falando para você dar tudo que você tem, não estou falando. Eu estou falando para você ter um coração grato ao Senhor, por tudo que Ele tem feito na sua vida, desculpe. Eu tenho certeza que mesmo nessa pandemia, mesmo em tempos de dificuldades, Deus tem honrado, Deus tem te sustentado, mesmo com a alta do arroz, mesmo com a alta dos produtos, Deus tem te suprido. Quantos aí Deus tem suprido? Dá um glória a Deus bem forte. Você é grato a Deus? Então, segura a sua oferta. Hoje o pastor Joelcio não está conosco, mas você que quer ofertar através do cartão, nós temos as maquininhas também para passar aí a sua oferta, o seu dízimo no cartão, tá bom? Irmãos, não fique assustado com isso não, daqui uns dias não vai ser nem cartão, já está chegando aí, vocês estão vendo as propagandas do Pix, né? Todos os bancos trabalhando para isso, você nem cartão você vai usar mais, você vai usar através do celular, você vai fazer suas transferências bancárias, tá bom? Então não se assuste com isso, tá bom? O que é uma medida recalcada, sacudida? Sabe quando o pipoqueiro coloca lá no saco de pipoca e ele dá aquela sacudida, ele dá uma socadinha ali, ele sacode e cabe mais pipoca. É isso que Deus vai fazer na sua vida e na vida de todos aqueles que forem gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém? Seja fiel, meu irmão. É nas horas de dificuldade que nós provamos que nós somos fiéis, que nós amamos a Deus. Não só perdoando, e nós seremos perdoados, não somente amando, que também nós seremos amados, né? Não somente não fazendo julgamentos, mas também semeando na obra de Deus. Amém? Então se coloque em pé, prepare uma oferta ao Senhor nessa noite. O irmão Valdeci vai passar ali com a cestinha, porque não pode ter a salva aqui, o gasofilácio, e ele vai estar passando entre os irmãos. Você tem a oportunidade de abençoar a obra de Deus. Amém? Feche os seus olhos, segura o seu dízimo aí. Pai, nós queremos te ofertar, ó Deus, porque o Senhor um dia já ofertou na nossa vida. O Senhor nos deu o seu único filho para morrer por nós. Pai, nós declaramos como esse louvor que passou agora, Senhor, por último, que cantamos e declaramos que Tua é a glória, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Tua é a glória. E eu sei que o Senhor há de abençoar todos aqueles que têm um coração fiel, todos aqueles que são fiéis na Tua casa, fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas, fiéis nas ofertas para a obra missionária. Eu tenho certeza que o Senhor há de nos cobrir de muitas bênçãos, e não somente bênçãos materiais, mas há uma bênção liberada sobre as nossas vidas como um todo, Senhor. Libera, Senhor, dos Teus recursos espirituais dos céus, das Tuas dispensas dos céus, sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, sobre essa igreja, sobre todas as igrejas, Senhor, ó Deus, que fazem um trabalho honesto e correto. Pai, nos abençoe, abençoe a vida daquele, Senhor, que hoje está desempregado, não tem oportunidade, Senhor, não consegue, Senhor, dizimar, Senhor, que ele possa conseguir um emprego, um sustento para a sua casa, para a sua família. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de todos aqui, papai. Oramos, Senhor, pelas viúvas, pelos órfãos, Senhor, nos lembramos daqueles que não têm nada para comer. Ó Deus, abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém?
O irmão Valdeci vai passar enquanto o louvor ministra essa última canção. Como tu, soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és, só tu és, e não há outro. Não há outro como tu, soberano e fiel, e não há outro como tu, que reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Sim, tu és, sim, tu te Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo, 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 tudo. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, aplauda o nome do Senhor.
Aleluia. Pode se assentar, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o pastor Edson e a pastora Ivani tiveram uma semana muito corrida, triste. O pastor Edson perdeu, a sua mãe, e foi tudo muito corrido, muito triste, e eu quero agradecer em nome dele, porque toda a igreja aí mandou aí, meus pêsames, sentimentos, e não é fácil, Quem já perdeu alguém muito próximo sabe como é que é. Então, por isso que ele não está aqui hoje, tá bom? Ore pelos nossos pastores. Pastor Joelso também não está. E ore também pelo pastor Joelso. Quero mandar um abraço, eles devem estar assistindo o culto online. Quero chamar o pastor Anderson. Ele tem uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Abra o seu coração. Amém? Vamos orar? Pai querido, nessa noite, o teu filho, Senhor, vem como um instrumento, ó Deus, para o teu fluir, ó Deus, que o Senhor envie uma palavra rema, uma palavra revelada dos céus, ó Deus, para o coração de cada um que, Senhor, entrou aqui, do menor ao maior, Senhor, todos que estão precisando ouvir uma palavra da tua parte, um direcionamento, Senhor. Ó Deus, abençoe, Senhor, a vida de cada um nessa noite, Pai. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, e amém. Mas antes de passar para o pastor Anderson, eu quero conhecer quem está nos visitando. Tem alguém que está nos visitando pela primeira ou segunda vez? Balança sua mão, temos uma irmã lá no fundo, outra irmã, um irmão. Balança, bastante irmãos, sejam muito bem-vindos, tá? A comunidade evangélica El Shaddai. Vamos aplaudir esses nossos amigos, que estão nos honrando com a sua presença. Que Deus te abençoe, volte mais vezes. Nós estamos aqui para amar a sua vida, e te ajudar na caminhada cristã. Amém? Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? A gente esteja com o nosso coração aberto aí hoje, mais uma vez, para que a palavra de Deus seja ministrada e nós saiamos daqui diferente de como nós entramos. Porque Jesus, ele trabalha assim, ele vai mudando a nossa vida diariamente. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 21 até o 43. Marcos 5, 21 a 43. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu tenho um aviso rapidinho para dar aqui. Coloca para mim aqui, por favor. Nós vamos, sem ser nessa próxima sexta-feira, na outra, nós vamos ter um evento aqui na igreja, Filhos e a Tecnologia. Quantos pais aí de crianças pequenas e adolescentes? Levanta sua mão aí, bem alto. Criança, pré-adolescente, adolescente. Gente, eu não sei se com vocês acontece isso, mas lá em casa acontece muito. A gente precisa de muita sabedoria de Deus para saber lidar com essa situação. Então, faz tempo que a gente tem planejado isso. Eu creio que não vai ser a primeira e a última, vai ser a primeira de muitas. E nós estamos planejando, então, essa palestra aí. Não é um culto, é uma palestra. Nós vamos ter aqui profissionais da área para falar para você um pouquinho a respeito disso, sobre os riscos do uso excessivo da tecnologia. Seu filho fica muito no celular? Fica muito no videogame? Fica muito na internet? E às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Seu filho vale muito para você? Se eu perguntasse para você, quanto vale o seu filho? Alguns responderiam, meu filho vale a minha vida. Eu dou a vida pelo meu filho. Mas às vezes a gente se comporta de maneira que a gente mostra que outras pessoas
estão dando mais valor às nossas crianças do que nós como pais e responsáveis. E eu quero dizer para você que existem alternativas e soluções que vão facilitar a sua vida para você saber conduzir aí a educação dos seus filhos com relação a tudo isso. E nós vamos estar falando aqui, esse assunto é muito amplo. Então nós vamos abordar meio que um panorama inicialmente e depois outras oportunidades nós vamos estar abordando mais especificamente alguns pontos. Então, as vagas são limitadas. Eu quero dizer primeiramente para você que é pai e mãe aqui da igreja, a partir de amanhã, provavelmente na parte da tarde, já vai ter um link lá no nosso site, www.icomu.com.br, e você precisa entrar lá e fazer a sua inscrição. Porque, como todo mundo sabe, a gente tem um espaço limitado e a gente precisa controlar isso aí. E a partir, provavelmente, de quinta-feira, a gente vai estar fazendo uma divulgação forte, porque isso não é só para quem é da igreja, não é só para quem é cristão, não é só para quem é evangélico. É lógico que nós vamos trazer um ponto de vista dentro daquilo que a gente crê. Né? Então, a partir de quinta-feira, nós vamos estar intensificando as divulgações em redes sociais, nos canais da igreja. Então, você que é pai e mãe, quer participar. O ideal é o pai e a mãe. Se você arrumar alguém para ficar com a sua criança, se não puder, venha o pai, né, ou a pessoa que puder, que é responsável. Tá bom, gente? Então, entra lá, a partir de amanhã, faça a sua inscrição, porque deu as 90 vagas aí, a gente vai encerrar. Tá bom? Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura desse texto? Marcos 5, do 21 ao 43, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou atrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente
A menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco aí, coloca a sua mão no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui reconhecendo que precisamos da palavra do Senhor, ó Pai. A Sua palavra que é viva e eficaz e que é a única que tem condições de mudar o nosso coração, os nossos pensamentos e o nosso caráter. Nós colocamos todo o nosso ser diante de Ti nesta noite e clamamos insistentemente: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja aqui presente. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que nos assistem pela internet. Que esta palavra alcance cada coração, cada vida, cada um daqueles que o Senhor separou nesta noite para estarem ouvindo a Tua santa palavra, Pai. Desde já nós repreendemos toda a ação humana, demoníaca, satânica, que vem para trazer, ó Deus, destruição e vem para roubar a mensagem e a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo traga luz ao entendimento de cada um de nós, para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra e de quem o Senhor é. Oramos e pedimos isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu quero fazer uma aplicação aos nossos dias, baseada nesse texto, que fala a respeito da história desta menina que estava doente, o seu pai se chamava Jairo. E eu quero usar esse texto e fazer então essa aplicação para os nossos dias, dentro do contexto que nós vivemos. E eu preciso inicialmente deixar uma coisa muito bem clara aqui, que muitas vezes é pregado por aí afora, é falado por muitas pessoas. E esta coisa é Deus, e o que Ele faz ou deixa de fazer não muda quem Ele é. Deus não é obrigado a atender os nossos pedidos. Por outro lado, a palavra dele diz que Ele está atento ao nosso clamor e à nossa oração. E nós, como barro na mão do oleiro, nós não temos que dizer nada que Deus tem que fazer. Nós temos que olhar para a vida deste homem, Jairo, e tomar o comportamento dele como base para a nossa vida. Se tivermos que pedir, que seja clamando, insistentemente, que Ele tenha misericórdia de nós. Mas, do mesmo jeito que nós temos que ter essa consciência de que Ele não é obrigado a fazer nada por nós, e Ele está ouvindo o nosso clamor e a nossa oração, nós temos que ter a convicção que se existe alguém que pode fazer algo e levantar em nosso favor, esse se chama Jesus. Os homens não podem, o dinheiro não pode, o poder não pode, a fama não pode, ninguém pode fazer algo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Todo o poder está nas mãos dEle. Todo o poder emana dEle. Ele é o Deus Todo-Poderoso, glorioso e santo. E esse Deus está aqui hoje. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Se Deus não estivesse aqui, não tinha função nenhuma nós estarmos aqui. Nós estamos aqui para adorar o nome dEle, engrandecer o nome dEle e reconhecer a nossa pequenez e tudo quem Ele é e quem nós somos. Quando a gente reconhece isso, a gente se coloca no nosso lugar e a gente reconhece qual é o lugar de Deus. Esse texto, irmãos, ele vai trazer a evidência de maneira muito clara um assunto que fala a respeito do dia da ruína. O dia mau, o dia do sofrimento, o dia da perca, o dia da dor. O dia que muitos de nós, se não a maioria ou quase todos, fugimos dele diariamente. Mas esse dia mau, ele bate à porta de todos. Seja branco ou preto, seja pardo, amarelo, seja grande, pequeno, seja gordo ou magro, seja crente ou não crente. Seja essa pessoa filha de Deus ou não, o mal vai bater a porta dela. E a grande diferença está em como nós vamos agir mediante esse evento onde o mal bate a nossa porta.
Nós não estamos imunes à morte, ao mal batendo a nossa porta. E nós vemos então, principalmente nos nossos dias, quando se fala de morte, quantos mortos, né, a gente tem visto ultimamente, principalmente por causa dessa doença que surgiu aí no final do ano passado, o coronavírus, e tem levado tantas pessoas a ficar sem os seus entes queridos. Eu não vim aqui hoje para falar especificamente sobre a morte, mas eu vim para falar para você a respeito do nosso comportamento mediante a morte ou mediante algo ruim na nossa vida. Alguma pandemia, seja ela em qual área for da nossa vida. E nós temos então vários tipos de morte. A morte física, como eu disse agora, que tem matado a muitos aí. Mas nós temos também uma outra morte que tem assolado muitas pessoas, que é a morte emocional. A morte psicológica. A depressão, ela tem tomado conta de muitas vidas e as pessoas têm se prostrado diante dessa ruína, desse algo ruim, que a depressão, a morte emocional, tem ficado sem força, sem ânimo, e elas não têm tido capacidade de se levantar mediante o problema que elas têm enfrentado. Na sua alma, na sua psique, aquilo que abala a sua estrutura interior, né? E olha, talvez você tenha entrado aqui hoje, meu querido, minha querida, ou talvez você esteja nos assistindo aí, e exista alguma morte pré-eminente batendo a porta da sua vida, batendo a porta do seu ser. Talvez seja uma morte financeira. Quantas empresas quebrando, desmoronando, quantos impérios demonstrando que o dinheiro não é fiel a ninguém, que o poder não é fiel a ninguém. Quantos impérios, grandes potências mundiais estão sendo corroídas pela dificuldade financeira, pela falta do dinheiro, e as suas finanças estão morrendo. Talvez você entrou aqui hoje com o seu ministério sendo desmoronado, a sua célula desabando, os seus desejos sem nenhuma perspectiva do amanhã, o seu casamento, a sua família está desmoronando. Talvez você entrou aqui hoje e a morte preeminente na sua vida seja isso. Talvez a morte preeminente na sua vida seja uma doença crônica que não te deixa em paz, que te traz dores diariamente, que faz com que você mude a sua alimentação, mude o seu comportamento diário. Agora você precisa se exercitar, porque o médico falou, olha, se você não se exercitar, você tem mais 1 ano de vida. A diabetes vai tomar conta de você. Se você não mudar a sua alimentação, você vai morrer. Você precisa cuidar do seu coração, do seu emocional. Você precisa tomar um remédio. Talvez a morte preeminente na sua vida seja uma dessas coisas que eu tenho citado. E eu faço então uma pergunta para você. O que é que você vai fazer ou está fazendo diante disso? O que você vai fazer? Você vai ficar prostrado? Você vai ficar caído? Você vai se curvar diante dessa enfermidade, desse problema financeiro, desse desmoronar do seu casamento? Você vai simplesmente entregar os pontos? Ou você vai receber um novo fôlego de vida para a sua vida hoje? Ou você vai se levantar como um valente na fé, um bom valente, um bom soldado de Cristo, e não vai se curvar mediante a morte preeminente da sua vida? O que é que você vai fazer? Nós vamos olhar então para esse texto, nós vamos aprender algumas lições através dele. Como que Jairo reagiu diante dessa situação tão angustiante. Tem uma frase aí conhecida aí fora, né? Que os pais dizem assim, olha, mexe comigo, mas não mexe com o meu filho. Quando mexe com o nosso filho, parece que é pior do que mexer com a gente. Quando o nosso filho está passando por algum tipo de sofrimento, se nós pudéssemos, nós transferimos aquele sofrimento para nós. Então imaginemos então essa cena. O quanto Jairo estava sofrendo. A morte preeminente batia à porta da família de Jairo.
E a primeira lição que nós aprendemos aqui, entrando nesse texto, a partir do verso 21, diz assim, ó, tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. A primeira grande lição que nós vamos ver nesse texto, que eu quero fazer uma aplicação aqui, ela vem baseada em uma pergunta que eu faço para você. Você quer ser meramente mais um na multidão? A primeira lição que nós aprendemos é que nós não devemos ser apenas mais um na multidão. Porque na maioria das vezes, quando a gente vê textos bíblicos que remetem a essa multidão era composta apenas de meros espectadores da glória e do poder do Senhor Jesus. Eles estavam ali apenas para contemplar, saber o que Jesus era capaz de fazer. Outros textos bíblicos nós vemos que o próprio Jesus, o texto fala que Jesus não era enganado por eles, porque Jesus sabia que aquela multidão estava atrás dele, não por causa da manifestação do pão celestial, o pão do alto que ele era, mas sim porque eles queriam encher a sua barriga. Eles estavam interessados no pão que Jesus ia multiplicar. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor, só, Deva. O que você quer ser? Você quer ser só mais um na multidão? Um mero espectador? Aquela multidão onde muitos seguiam a Jesus de longe? E às vezes a gente olha para a igreja hoje e nós vemos muitas pessoas como essa multidão, que estão dentro das igrejas porque estão interessados no que o Senhor Jesus tem para dar, na casa que Ele tem para oferecer, no emprego, na cura. Estão seguindo Jesus de longe. Eles são apenas mais um na multidão. E a palavra de Deus para mim e para você hoje começa dizendo, não seja mais um na multidão. Amém? Seja como aquela mulher que tocou as vestes de Jesus. Seja como esse homem chamado Jairo. Não seja como essa multidão, pessoas que não tiveram e não estão interessadas em ter um encontro pessoal com esse Deus chamado Jesus. Nós precisamos desejar ter esse encontro com esse mestre chamado Jesus. Precisamos olhar para esses exemplos como daquela mulher e este homem chamado Jairo. E precisamos ter como alvo atravessar a multidão e tocar nas vestes dele, e falar com ele. Amém? Não seja mais um na multidão. Continuando no verso 22, ele diz, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Segunda lição que eu quero tirar aqui nesse texto, e nós vamos interpretar nas entrelinhas, no contexto desse texto que nós lemos, é que o homem deve assumir a responsabilidade sobre a sua família. O homem do sexo masculino. Nós, como homens, nós precisamos assumir a responsabilidade a respeito da nossa família. Deus instituiu a figura masculina como sacerdote dentro de casa. O homem, ele não é sacerdote apenas na igreja. Ele tem que ser sacerdote dentro de casa. Ele não deve ser sacerdote apenas lá na sua reunião de célula, mas ele deve ser sacerdote sobre a sua família. Então nós vemos aqui a figura de um homem, que ele é um homem de Deus, que assume as responsabilidades não apenas na igreja, não apenas nas circunstâncias boas, de comodidade, porque existem homens que assumem a liderança da família quando tem dinheiro na conta, quando não tem ninguém doente em casa, quando as coisas vão tudo bem, aí os homens batem no peito para falar, eu sou o sacerdote da minha casa. Mas nós vamos provar que nós somos sacerdote dentro e fora de casa, quando nós assumirmos as responsabilidades que Deus impôs sobre nós como homens,
independente das circunstâncias. Irmãos, eu confesso a vocês que eu tenho olhado, eu sei que existem muitas exceções, mas existe uma grande maioria, sem medo de errar, de homens que têm sido indisciplinados com a sua responsabilidade dentro de casa. Homens que na igreja, os irmãos olham e falam, rapaz, esse é cheio do Espírito Santo. Mas quando chega em casa, o Satanás se revela. O homem da capa preta parece que monta nele. Eu não tenho muito tempo para ficar falando sobre isso aqui, mas eu confesso a vocês que esse é um assunto que tem me intrigado muito. Porque a gente olha para a figura feminina e as mulheres são guerreiras. Elas têm assumido um papel que os homens têm sido omissos, e não é obrigação delas. Mas elas, por serem guerreiras, têm assumido um papel que nós, homens, somos obrigados e chamados por Deus para assumir. Outra oportunidade, eu quero explanar um pouquinho mais a respeito disso aqui. Que você, homem, seja despertado para isso. Que você, homem, chame a responsabilidade para você e fala, Deus me levantou como sacerdote dessa casa. Você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Acompanhar como anda a vida espiritual deles. Existia um pastor que já faleceu, o pastor Renê falava assim, quantos chefes de família nós temos aqui? E muitos levantavam suas mãos, todos orgulhosos. E ele dizia assim, olha, o problema de vocês é esse, porque vocês querem ser chefes, vocês não querem ser pais. Vocês não querem ser homens. E a segunda lição que nós aprendemos aqui é que quem foi lá falar com Jesus não foi a esposa de Jairo. A esposa de Jairo provavelmente estava em prantos. E Jairo, mesmo diante da circunstância ruim, de calamidade, de preeminente morte, da sua filha sofrendo, ele chama a responsabilidade e ele fala, eu vou buscar o Senhor. Quantas mulheres têm sustentado a sua casa em oração, porque os homens não têm assumido o papel do homem. Isso é vergonhoso. Irmãos, a Bíblia orienta os pastores a exortar a igreja. Aqui fica uma palavra de exortação para você, homem, marido, pai. Eu estou exortando você com a palavra. E essa exortação serve para mim. Nós precisamos despertar para a vida. Nós precisamos olhar para o exemplo desse homem chamado Jairo e sairmos em direção a Jesus. Esse homem chamado Jairo, ele era um líder na igreja. Mas ele não era só na igreja, ele era um líder em casa. A atitude dele demonstra isso. Ele era pastor da igreja da época. E todo pastor tem problema com todo ser humano, gente. Às vezes as pessoas olham para os pastores e acham que os pastores não têm problema, mas os pastores têm problema como todos vocês têm. Nós temos problema, às vezes até piores. Mas aquele homem reconhece a sua posição dentro de casa. E ele não era aquele apenas que buscava Jesus nas entrelinhas aqui, dentro da igreja. Ele não era aquele apenas que buscava Jesus no meio dos fariseus e dos mestres da época. Ele era aquele, nos dá o exemplo, que busca Jesus dentro da sua casa, diante dos seus filhos, dos seus problemas, da sua esposa. E não é com palavras que ele diz para a esposa, olha, pode ficar tranquila, não é com palavras. Não é com palavras que ele diz para a esposa, pode confiar em mim. Não é com palavras que ele transmite uma mensagem subliminar para a sua esposa, mas é com a sua atitude de sacerdote, de homem de Deus. E ele sai em direção a Jesus. Aquele homem era responsável pelo culto. E essa lição nós precisamos aprender como homens. Nós temos que ser homem de Deus aqui dentro e lá dentro de casa. Todos de nós precisamos assumir essa responsabilidade. Ainda no verso 22, o texto diz assim, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Terceira lição que nós aprendemos.
é que nós devemos nos humilhar diante do Senhor Jesus. Muitas vezes nós saímos tomando decisões sem consultar a Deus. E quando a consequência vem, aí é que nós vamos para Jesus. Ainda bem que mesmo na consequência veio, né? Fulano está longe, está afastado do Senhor, era apenas mais um na multidão. Aí a crise veio, a preeminente morte veio. Aí ele tomou a decisão de se achegar a Jesus. Esse é o caminho. O ideal é você sempre estar perto dele. Mas se você escolheu esse caminho, e nós vamos entender que existe uma palavra triunfalista exposta no Evangelho, quando nós estamos buscando viver uma vida de conformidade com o que Ele quer para nós. Quando você busca viver um Evangelho em santidade, uma vida que agrada a Deus, existe uma palavra triunfalista sobre a sua vida. Ainda que a sua vontade não seja feita. Mas nós precisamos aqui separar o comportamento pecaminoso. O camarada adulterou e agora engravidou a amante e os problemas estão aí. Você ainda pode clamar a Jesus e você deve clamar a Jesus. Você deve se arrepender, mas você tem que estar ciente que Jesus, em momento algum, vai livrar você das consequências dos erros que você cometeu. Gente, leia a Bíblia. Faça um panorama da Bíblia. Você não vai ver em nenhum lugar Deus se responsabilizando pelo pecado do seu povo. O povo colheu a semeadura que fez. E a consequência sempre vem. Mas independente da situação, nós precisamos olhar para Jairo e tomar a decisão que ele tomou. Não apenas sair ao encontro de Jesus, mas nos prostrarmos aos pés dele. Somente Jesus é a solução. Quando você, meu querido, minha querida, não souber mais o que fazer, clame a Ele. Quando você não tiver mais para onde ir, quando você não souber mais o caminho que você tem que seguir, que trilhar, a decisão que você tem que tomar, prostre-se aos pés de Jesus. É o melhor lugar para você se prostrar. Aquele homem chamado Jairo, em nenhum momento ele se importou com as circunstâncias, com aqueles homens, os chefes, os fariseus, o que eles diriam dele. Em nenhum momento ele teve orgulho, em nenhum momento ele teve soberba, muito pelo contrário, ele se humilhou. Ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele não estava nem aí para quem estava vendo. Quem estava à volta. O texto não fala que havia uma multidão à volta. Ele não se importou com a multidão. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Não se importe com aqueles que estão à sua volta. Se prostre aos pés dele. Se curve diante dele. Se humilhe diante dele. Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor. Sabe, às vezes a gente precisa se humilhar. E essa humilhação, às vezes, não é apenas diante de Deus, é diante dos homens também. Às vezes você deixa o seu orgulho sobressair e a sua vida financeira vai despencando cada vez mais. Às vezes é necessário você se humilhar, sair do carro de 90, 80 mil que você tem e comprar um de 15. O que as pessoas vão pensar? Eles não precisam pensar, você quebrou. Nós precisamos ser sinceros com nós mesmos, jogar as cartas na mesa, falar: Jesus, eu quebrei. Jesus, me ajuda a vencer essa humilhação. Que antes eu andava de Hilux, agora eu ando de Uno. Não tem muita diferença. Não é? Mas, gente, nós precisamos reconhecer onde nós estamos. Às vezes é preciso você dar um passo para trás ou dois, para que você possa deslanchar. Amém? Às vezes você precisa procurar a sua esposa e se humilhar e pedir perdão para ela. Essa semana eu disse na célula, quando a gente pede perdão para nossa esposa, para os nossos filhos, nós, além de não estarmos sendo orgulhosos, nós estamos mostrando para eles que eles são muito mais importantes do que nós termos razão.
Nós estamos mostrando para eles que eles valem muito mais do que o pecado que cometemos, do que a culpa que nós temos sobre nós. Quando nós nos voltamos para a nossa esposa, para o nosso filho, e fala: filho, me perdoa. Nós estamos falando, o meu relacionamento com você é muito mais importante. Amém? Então nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer onde nós estamos. Verso 23. E lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada. Olha o que o texto diz: e lhe implorou insistentemente. Nós precisamos não apenas sair em direção a Jesus, não apenas nos prostrar diante dEle, mas nós precisamos clamar diante dEle. E muito mais, não apenas clamar, mas clamar como diz o texto, implorar como diz o texto, implorou insistentemente. Não apenas clame, seja insistente. Não desista da sua vida financeira. Não desista da sua casa. Não desista do seu relacionamento, do seu casamento, meu querido. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Se prostre diante daquele que pode fazer algo por você e para sua casa, pela sua família. Não desista do seu ministério. Não desista da sua liderança, da sua célula. Clame a Jesus. E não apenas clame, mas clame de maneira insistente. O grande problema é que muitas vezes nós somos tentados a entrar no meio de uma multidão, a qual é conhecida como a multidão dos murmuradores. E nós estamos sempre prontos a murmurar e a reclamar, e isso demonstra o nosso conformismo com a situação, e nas entrelinhas nós chamamos Jesus de incompetente. O Senhor é incompetente, porque eu só mostro que Jesus é competente quando eu entendo isso, que eu devo prostrar-me diante dEle, porque o Senhor pode. Porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é todo-poderoso. É por isso que eu estou aqui em oração, é por isso que eu estou aqui clamando. Eu não sei se o Senhor vai me atender, e se o Senhor atender ou deixar de atender, isso não vai mudar quem o Senhor é para mim. Amém? Não desista da sua casa, meu querido. Você vai entregar os pontos assim tão fácil? Vai abrir mão? Vai desistir da sua vitória? Vai entregar o ouro para o bandido? Ou você vai se prostrar diante de Jesus e se levantar e fazer o que você tem que fazer? O Senhor está nos trazendo essa lição nessa noite. Saia da multidão que reclama. Saia do meio da multidão dos murmuradores em nome de Jesus. Saia do meio da multidão dos que estão conformados com a vida que estão levando. E comece a clamar. Pastor Lucinho tem uma frase que ele diz assim, eu não achei, mas eu mais ou menos o que eu lembrei. Quanto tempo, quanto mais você passa tempo diante de Deus, menos tempo você vai passar diante dos homens. Quanto mais você entender que quem tem que ouvir o seu clamor é o Senhor Jesus, menos você vai ficar mendigando favores para os homens. Amém? Um dia o pastor falou assim para mim, Anderson, o que é de Deus para você cai no seu colo. Mas nós precisamos clamar. Nós precisamos nos prostrar diante dele. O verso 24, olha que algo glorioso, né? Outra lição. Jesus foi embora. Jesus foi embora? O que Jesus fez? Jesus foi com ele.
É uma série de ações e atitudes que nós temos que levar e tomar, que nos servem como lições e nos trazem esse culminar. Que se nós nos humilharmos, Ele virá conosco. Amém? Jesus foi com ele. Após o clamor e a insistência de Jairo, o texto fala que Jesus foi com ele. Olha o que diz o Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Hebreus 13, 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. O que o pastor Fabrício falou aqui, que Deus deu para nós? Hã? O que Deus deu para você? Deus deu para nós o melhor que Ele tinha. E esse melhor se chama Jesus Cristo. E o texto está dizendo assim de Hebreus 13:5: conservem-se livres. Não tenha apego às coisas dessa vida. Não tenha apego ao poder, à fama, ao dinheiro. Mas contentem-se com o que vocês têm. E o que nós temos é o motivo da nossa maior alegria. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? Deus está dizendo para você hoje: contente-se comigo. Hã? Gente, isso é tremendo. Isso é glorioso. Olha, fique feliz apenas comigo, não com o que eu tenho para te dar. Não com a prosperidade que eu tenho para te dar. Deus talvez tenha tudo isso para você. E na sua grande maioria, às vezes Ele tem. Mas Ele está falando para nós uma mensagem: olha, eu sou a sua maior riqueza. Eu sou a sua maior herança. Tudo pode te abandonar, mas o Senhor Jesus jamais vai te abandonar. Jamais. Até você pode abandonar você mesmo, mas Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar de braços abertos, de mãos estendidas para te abençoar, amém? Aprenda isso, aprenda essa lição. É o melhor de Deus para nós. Não existe nada melhor para nós do que o Senhor está conosco. Verso 35, aqui eu vou pular uma parte aqui que eu não tenho tempo para falar do texto, que fala da mulher, do fluxo ali que foi e tocou a Jesus, né, do verso 25 ao 35. Nós vamos continuar aqui com Jairo, e nós vamos ver no verso 35, o texto fala assim, ó: enquanto Jesus ainda estava... Jesus estava tratando a situação da mulher, lembra que nós lemos o texto? Jesus estava ali falando, a mulher foi lá, tocou nele, falou: quem me tocou? O discípulo falou: mas tem um tanto de gente aqui, o senhor quer saber quem nos tocou? Tocou o senhor? E ele olhando, e a mulher se manifestou, e ele resolveu toda a situação ali, falou: a tua fé te salvou, você está curada. E aí, aqui o texto fala assim no 35, enquanto Jesus ainda estava, imagine a situação, a multidão cercando Jesus. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, e ele foi parado no caminho pela situação da mulher com problema de saúde, com fluxo de sangue. Ninguém podia resolver o problema dela. Então eu imagino talvez a aflição de Jairo: Jesus, pelo amor de Jesus, me ajuda, vamos embora, larga essa mulher aí, não interessa quem tocou o Senhor, vamos, minha filha está morrendo. Aquele homem talvez tenha se desesperado ali um pouco mais do que já estava. E o texto fala que enquanto Jesus estava falando ali, ainda resolvendo aquela situação, chegaram algumas pessoas da casa de quem? Da casa de Jairo. E o que eles fizeram? Sua filha morreu, disseram eles. Imagine a situação, a multidão, Jesus acabando de resolver um problema, e ele fala para Jairo: só um minutinho, Jairo, por favor, só um minutinho, querido. Já vou resolver a sua situação. Entra na fila aí, a fila está grande. Mas só um minutinho, tenha um pouquinho mais de calma. Tá? Não pavora o meio de campo não, meu querido. E Jesus está resolvendo a situação, e chega aqueles homens ali e fala: Jairo, ó, já era, filho. Morreu já.
Jairo, larga a mão do mestre, vamos embora. Eu imagino Jesus ali. Jesus ouviu o que eles falaram. Jesus está aqui, Jairo, só um minutinho. Morreu, que não sei o que, não adianta mais, larga a mão de Jesus, tal. Amém, querida? Vai com Deus aí, Deus te abençoe, tá? E o texto fala assim, ó. E disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Antes de continuar falando aqui sobre o que Jesus fez, isso às vezes acontece. Com os de dentro de casa. Usados pelo inimigo. O diabo vai usar as pessoas que estão à sua volta para trazer mais desânimo para você. Para trazer uma palavra para corromper ainda mais você, de desânimo. Olha, fulano, acabou totalmente a esperança. O diabo é mestre nisso. Olha, não adianta, larga a mão disso, rapaz. Não, larga a mão de ficar indo orar, não abandona, larga a mão disso, deixa Jesus para lá. Você não consegue, você não vai dar conta, já está provado, você não dá conta. Abandone isso aí, rapaz, seu filho não presta, seu casamento nunca deu certo. Sua mãe sempre falou, não casa, filho, com ela. Você quis casar, não queria saber se a água era boa. Uma vez um jovem, eu estou falando da água boa, tinha um jovem amigo meu do pastor Fabrício, ele queria casar e tal, e ele estava vendo um lugar para ele morar, num lugar da cidade que a água era ruim. E os caras falaram, rapaz, a água lá é ruim. Ele falou, meu irmão, eu não quero saber se a água é ruim. Eu quero casar. E aí as consequências vêm, e as pessoas, olha, um monte de gente falou para você que não ia dar certo, rapaz, aí seu filho, do jeito que está, larga a mão disso, abandona isso. O diabo vai usar muitas vezes aqueles que são da sua casa para te desanimar. Desiste dessa mulher, desse homem que não serve para nada. Abandona essa faculdade, rapaz, você não está dando conta. Essa é a voz do diabo. Essa é a voz da multidão. Essa é a voz daqueles que têm dado brecha para Satanás. Porque a voz de Jesus é outra voz. Amém? Ainda antes de falar sobre a voz de Jesus, eu quero falar aqui um pouquinho sobre estatística. Vocês sabiam que depois que começou a pandemia, o número de divórcios aumentaram? Sabia? Tem uma pesquisa aqui de junho desse ano, que foi divulgada pela Agência Brasil, que fala que o número de mortes aumentou muito. Eu andei olhando algumas pesquisas e vi que em alguns estados aumentou até quase 140%. O número de divórcios. E o interessante, sabe o que é? Que pelo que eu andei lendo, diz que nos 2 primeiros meses diminuiu. É a lua de mel de novo, né? Oh, eu ficava o dia inteiro fora de casa, agora eu vou ficar com a minha amada. O meu marido saía cedo, só voltava à noite, agora ele está em casa. E a lua de mel, olha gente, a lua de mel passa. O que faz com que você prevaleça e vença no seu casamento é a sua aliança com o Espírito Santo. É só o Espírito Santo, é esse óleo nessa engrenagem que lubrifica a sua relação com o seu esposo e com a sua esposa. Mas os divórcios aumentaram. E olha só que interessante. Você sabia que do número que aumentou, 70% partiu das mulheres. Por que vocês acham que 70% do número que aumentou partiu das mulheres? Ei, pastor, o senhor pegou para pegar os homens hoje, né? Você não viu, eu vou preparar o dia que eu vou pegar os homens. Aqui é só um chazinho da tarde. Eu vou preparar um pucheiro para vocês. Como é que chama, Vande, os outros comidas lá, que eu esqueci o nome do trem? Uma buchada de bode. É só o chazinho da tarde.
Porque os homens não têm sido homens dentro de casa. Volto a falar, sei que muitos têm se esforçado e têm feito o seu papel, mas a grande maioria eu tenho certeza que não. Porque eu vejo isso. Eu vejo na célula, eu vejo na igreja, eu vejo no mundo aí afora. Ah não, lá em casa eu só faço trabalhar, minha mulher que cuida de tudo. Então vai. Olhando para esse texto, a gente vai identificar o quê? A notícia é ruim, mas existe algo pior do que a notícia ruim. Sabe o que é? A falta de esperança daqueles homens. Lamentações 3:21, na revista atualizada, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você precisa andar com pessoas que conhecem a Jesus de verdade, porque elas vão ser usadas por Jesus e trazer palavras de esperança para você, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para o seu relacionamento com os seus filhos e tudo isso que eu já falei. No verso 36, ele diz assim, qual foi a resposta de Jesus? Não fazendo caso do que eles disseram. Lembra lá de Jesus ali, ouviu a conversa? Jesus simplesmente ignorou a informação. Não fazendo caso do que eles disseram. Qual que é a lição que eu aprendo aqui? Que Jesus, quando se levanta para nos abençoar, e aqui eu separo a questão do pecado, porque o pecado tem consequências, mas ele decide abençoar você e fazer um milagre na sua vida. Ele age de maneira incondicional às circunstâncias. Ele desconsidera. Ele simplesmente, o texto fala que ele não deu caso. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, quem que era o dirigente? Jairo, desesperado. Jesus, fala para Jairo, Jairo, abandona esses caras aí, Jairo, vamos embora, vai. Toma seu caminho aí. Mas ele falou que morreu, falou, rapaz, vamos, meu irmão. Vamos, para quem que você vai dar ouvido? Eu faço essa pergunta para você hoje. Para quem você vai dar ouvido? Você vai ouvir a voz do diabo, daqueles que querem o seu mal, ou você vai ouvir a voz de Jesus que está dizendo, não tenha medo, tão somente creia. E o texto me mostra algumas coisas aqui, eu já estou indo para o final. Quem não crê, não vê milagres. Sabia disso? Quem não crê, não vê milagres. Jesus não operou milagres na sua própria terra. E o texto de Mateus 13, 57 e 58 diz assim, ó. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E ele continua dizendo no verso 58, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Quem não crê, não vê milagres. Você quer ver milagre na sua vida? Você precisa ter fé. Você, pastor, eu não tenho fé. Peça a Deus. Fala, Senhor, me dá fé nessa noite. Porque o seu casamento, como diz os aparelhos, parou de bater. A esperança que você tinha na sua família acabou. Senhor, eu não tenho mais fé. Fala, Senhor, aviva a minha fé nessa noite. Eu quero ouvir a tua palavra para mim. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim, a sua bênção, a sua voz poderosa. Jesus não realizou muitos milagres na sua terra por causa da incredulidade daquele povo. O verso 37 fala assim, e não deixou ninguém segui-lo. A multidão dos incrédulos, Jesus falou, vocês podem ficar tudo aí. Quem não creu, não vai ver. Senão Pedro, Tiago e João. Muito bem, provavelmente, a notícia, a hora que o cara chegou ali, né? Jairo, morreu já, Jairo. Você já viu
Tem um ditado aí fora que fala assim, que notícia ruim... chega rápido. Espalha rápido. Jairo morreu, larga a mão de Jesus. Eu até vejo alguns ali e falo, ih, já era. Vamos embora, isso aí já não tem mais jeito não. Faleceu. Não tem mais batimento. E Jesus deixa a multidão de lado. Verso 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: que trupelo é esse aqui, gente? Não é possível um negócio desse. Eu estou trazendo para o dia de hoje, né? Jesus chegando na casa da morte preeminente, da calamidade, da ruína, o povo tudo chorando e pranteando e se lamentando em alta voz, e Jesus fala, não é possível. Não, vocês não estão me conhecendo, não. Não, vocês não sabem quem que chegou na parada, não, gente. Não é o pastor Anderson, não. Vocês sabem. Ué, quem que vocês acham que chegou aqui? Foi o pastor Fabrício ou o pastor Anderson? Não, sou eu, Jesus. Por que vocês estão chorando, gente? Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta. Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida hoje, amém? Ainda não morreu, amém? Levante a sua mão, meu querido, você crê? Você precisa ter fé. Só experimenta o milagre aquele que crê. O incrédulo não vê o milagre. Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida hoje, e Jesus está dizendo, apenas dorme. Jesus está dizendo para você, não acabou. Eita glória, hein? Não acabou ainda não, meu querido. Não acabou. Ainda há esperança. Você precisa se fortalecer, fortalecer a sua fé. É isso que ele está dizendo. Abacuque 3, 17 a 19 diz assim, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Tudo está falando que morreu, mas a palavra de Deus é, não morreu. Ainda há esperança. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me andar em lugares altos. Continua no verso 40, ele diz assim, mas todos começaram a rir de Jesus. Talvez você está aí hoje, olhando para essa palavra, e você está rindo dentro de você. Talvez você está me assistindo e fala, você está rindo. Aqueles homens começaram a rir porque eles não tinham fé. Ainda no verso 40 fala, ele porém ordenou que eles saíssem. Quem não crê, não vê milagre. Vocês estão rindo? Fica lá fora, por favor. Pode todo mundo lá para fora. Quem não crê, quem não tem fé, não vê milagres. E tudo vai continuar como sempre foi, na vida de quem não crê. Mas nós não somos dos que não creem. Nós somos dos que creem. Amém? Vamos ficar de pé? O texto no verso 40 ainda diz assim, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Preste atenção. O que Jesus fez? Pegou aqueles que tinham fé e ele entrou onde estava a criança. O que o texto está me mostrando, pastor? O texto está me mostrando que eu preciso deixar Jesus entrar onde está o meu problema. Onde está o seu problema? É no seu casamento? Você precisa deixar Jesus entrar.
Onde está o seu problema? É com os seus filhos? Você precisa deixar Jesus entrar no seu relacionamento com seus filhos. É na sua vida financeira? Você precisa crer que se existe alguém que pode fazer um milagre na sua vida financeira, esse alguém se chama Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Você precisa deixar Jesus entrar no lugar do problema. Coloque a sua mão no seu coração. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Você precisa, meu querido, saber que você tem se tornado um bêbado, um viciado, um rebelde. Olha os rebeldes. Quantos rebeldes tem dentro da igreja? Rebelde, rebelde. A palavra de Deus diz que a rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. Você é rebeldinho e rebeldinha no seu coração, toma cuidado do seu coração. Deixa Jesus entrar. Você que tem falado mal dos seus líderes, você que tem metido pau no seu pastor, na sua liderança. A gente às vezes conversa entre os pastores, a gente fica sabendo das coisas, e a gente fala, a bomba vai estourar, e vai cair aonde? Aqui no gabinete. E sabe o que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que abraçar, e nós vamos ter que amar, e nós vamos ter que cuidar, e nós vamos ter que ter o bálsamo de Gileade do Senhor Jesus para derramar sobre essa ovelha. Você precisa deixar Jesus entrar no seu problema. Você precisa procurar o seu líder de célula, o seu pastor. Não adianta esperar o caldo entornar, não. Você precisa de aconselhamento, de acompanhamento. O texto vai encerrar dizendo aqui que a mão de Deus, o verso 41 fala, tomou-a pela mão. Jesus tomou aquela jovem pela mão. E o texto também fala, e lhe disse ainda no verso 41, Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. O texto me mostra que a mão de Deus é poderosa. E que não apenas a sua mão, mas a voz do Senhor é poderosa. O Senhor está hoje estendendo as mãos dele sobre a sua vida. E Ele está enviando a sua palavra sobre você agora. A palavra de Deus diz assim que Ele enviou a sua palavra e os sarou. Ele está sarando você agora. Salmo 29 fala que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor despedaça os cedros. Ela faz o Líbano saltar como bezerro. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. A voz do Senhor é poderosa. Mas para encerrar, repare um detalhe. Jesus estendeu a mão sobre aquela menina. Ele deu a mão a ela. E Ele liberou uma palavra de bênção. Presta atenção agora aqui. Que aqui tem uma fase importante da lição que nós temos que aprender. Jesus estendeu sobre ela a mão, liberou a palavra de bênção, mas Jesus colocou ela de pé? Não. Jesus estendeu a mão poderosa. Jesus enviou a sua palavra poderosa, mas Ele falou para ela, agora põe-se em pé. Não basta Deus estender a mão sobre a sua vida. Não basta Ele enviar a voz dEle de cura sobre você. A partir de agora, você precisa se levantar. Amém? Põe-te em pé. O Senhor está convocando você, meu filho, minha filha, meu querido e minha querida. Põe-te em pé. Você quer ter sucesso no seu casamento? Você precisa mudar algumas coisas. Com seus filhos, na sua empresa, na sua vida financeira, o que você precisa fazer?
Você já entendeu que Jesus é o que opera o milagre, mas você precisa se levantar. E a palavra de Deus diz assim no verso 42: imediatamente. Amanhã, pastor, eu faço. Não. Se você quer que o sucesso se complete na sua vida, você precisa fazer isso imediatamente. Vamos orar. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nós te bendizemos, nós te glorificamos por essa palavra. Que nós possamos olhar para o teu servo chamado Jairo e aprender com as decisões daquele homem. Que aqueles que entraram aqui hoje com a morte preeminente na sua vida, eles receberam uma palavra de esperança. O Senhor estendeu sobre eles nesta noite a sua mão poderosa. O Senhor liberou sobre eles nesta noite a tua voz poderosa. Mas é necessário, Senhor, que eles se coloquem de pé diante das circunstâncias, para que o milagre seja completo na vida deles, ó Pai. Eu peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda os teus filhos e filhas, e que eles possam tomar as melhores decisões, que eles recebam sabedoria do alto, para chegarem na sua casa e tratar o que deve ser tratado. Perdão um com o outro, entre marido e mulher, pais e filhos, entre liderado e líder, que haja reconciliação, que haja a bênção do Senhor, que eles busquem sabedoria nos estudos, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, ó Deus, com a sociedade, ó Deus, que em tudo eles sejam prósperos através da sabedoria que o Senhor há de liberar sobre eles nessa noite, Pai. Assim nós oramos, te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor Fabrício, o louvor vai tocar uma canção. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. E como a coça anseia por águas, assim tenho sede. E como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Diga: Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Minhas lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir.
escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Levante as suas não mãos. posso viver. Vamos declarar juntos. Não vale a pena existir. Distante desse Deus não tem como existir. Escuta o meu clamor, Ele está mas te que o ouvindo ar nessa que eu noite. respiro, Ele está te curando nessa preciso noite. de ti. Ele está te perdoando. Ele está te amando. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Oh! Não vale a pena existir. Escuta! Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Você pode aplaudir? Você que não vai desistir, aplauda mais forte. Você que vai lutar, você que não vai junto com a multidão, você que vai ouvir a voz do seu Senhor. Aleluia. Declare que você precisa dele. Preciso de ti. Você tem uma semana iniciando aí. Preciso de ti. Diga para ele que você precisa dele nessa semana. Você precisa dele nesse mês. Você precisa dele na sua vida. Você precisa dele na sua família. Eu preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Declare. Nós precisamos. Esta igreja precisa de ti. Eu preciso de ti. Aleluia. Aleluia. Quantos precisam dele aí? Dá um glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Que você possa se lembrar dessa palavra. Como Jairo, ele pediu. Jairo clamou. E não é diferente com você. Jairo não é melhor do que eu e você. Ele é um filho. Você é filho. Você é filha. E o pai ouve o clamor de um filho. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrando o culto. E por motivo do decreto municipal, nós não podemos ficar naquele pátio ali, e nem aqui dentro. Você precisa dar um jeito de, né? Nós nunca gostamos, eu nunca imaginei a igreja querer fazer isso. Nós queremos que os irmãos fiquem, mas é lei, né? Então nós não podemos, ok? Então, né, pega a sua família, seus filhos, e vai para sua casa, porque eu tenho certeza que quando a gente puder ficar, aí vai ter gente querendo ir embora. Agora que não pode ficar, tem gente que quer ficar. Nós somos meio estranhos mesmo, né? Só Jesus na nossa vida, não é verdade? Amém. Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer pelas danças, pelos louvores. Ó Deus, tudo dedicamos a Ti, pela palavra que o Senhor falou, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, pelas orações, pela comunhão, ó Deus, da igreja reunida, mesmo com o distanciamento, seguindo os padrões, ó Deus, do decreto municipal, Senhor, mas nós também seguimos os padrões do reino celestial, que é estar junto, que é ouvir uma palavra do Senhor. Ó Deus, eu declaro na vida dos meus irmãos uma semana abençoada, que cada um possa vencer, que cada um possa conquistar, que cada um possa, ó Deus, viver o Teu sobrenatural, independente das circunstâncias. Ah, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo com a Tua paz, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus hoje e sempre. A igreja diz amém.
Vão em paz, acenda a luz, por favor. Agradecemos os irmãos que acompanharam pela internet também. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.